usa esse daqui. Tá bom. Boa tarde. Pessoal, hoje nós vamos falar de alguma coisa que os provedores gostam de ouvir. Nós vamos falar de tributação, tá? Meu nome é Arildo Zocante Cardoso, eu sou contador, não sou advogado. Eu trabalho no Lux Contabilidade, uma empresa que ao longo dos últimos 4 anos se especializou em provedores de internet. Na verdade, é um escritório grande, hoje nós temos mais de 65 colaboradores dentro da unidade e essa unidade hoje ela tem um grupo específico que nós chamamos de Grupo Telconte, que é uma associação do Lux Contabilidade com uma empresa chamada Solintel de Londrina, que dá suporte na área junto à Anatel. Então essa parceria nossa fez com que nós criássemos um elemento de especialização no sistema fiscal contábil das empresas de telecom. O que nos motivou aí? Quando nós fomos convidados a esse desafio, era basicamente porque o mercado precisava desse profissional, precisava desse especialista. Havia uma necessidade e com isso nós criamos uma situação onde nós atendemos clientes do Iapoque ao Chuí verdadeiramente. Tá? Nós temos clientes no Pará, temos clientes no Rio Grande do Sul. Isso nos traz uma certa excelência, porque nós vamos vivenciando rotinas de trabalho de provedores do Brasil inteiro. Coisas que deram certo e coisas que deram errado no Brasil inteiro. E como a gente acabou ficando, de certa forma, um expoente nessa área, nós também fizemos um trabalho que todas as alterações que acontecem por aí acabam saindo para nós fazermos algum comentário, vermos alguma coisa. Nós tivemos recentemente um alto de inflação do estado de Minas Gerais, que foi famoso no meio dos provedores. E hoje nós vamos aqui debater, nós vamos trazer uma discussão sobre SCM e SVA. Situação extremamente debatida no meio de vocês, né, no meio dos provedores. Uma coisa que tem trazido discussão, inclusive nos tribunais. E eu queria explicar para vocês que o que nós vamos aqui é fazer uma tese disso aí. Porque o direito, ao contrário da própria contabilidade, né, ou da matemática, ele não é absoluto. Ele tem suas vertentes. Então nós vamos fazer uma tese, nós vamos defender a nossa tese, e é aquela que nós estamos propagando dentro do meio, dentro dos nossos clientes. Eu vou dizer para vocês o seguinte, é quase certo que essa tese que nós vamos desenvolver aqui não é aquilo que vocês queriam ouvir. Há uma tendência a algumas ações no mercado que fazem com que nós tenhamos uma vontade de que o SCI substitua o SCM, né? O SCI é um tipo de SVA, nós vamos falar sobre isso agora. Mas, infelizmente, eu não... Quando eu falo do Lux como um todo, tá? Nossa equipe de parceiros que nós temos na Solintel, que são advogados e tal, nós comungamos com essa área. E toda vez que eu ia defender minha tese, toda vez que eu ia falar sobre isso, o pessoal me interpelava e falava o seguinte: olha, você entende bastante de contabilidade, entende de direito, você não entende de tecnologia. Aí não tem tecnologia. Você devia aprofundar. Aí eu pensei, para mim falar da minha tese, eu preciso de alguém que venha e fale de tecnologia. Porque dentro dessa explicação de tecnologia, nós vamos desenvolver essa tese que nós vamos colocar aqui. Tá? Eu peguei alguém assim no meio da exposição aqui e chamei para me auxiliar. Tá? Eu estou bem de assistente, vou chamar o professor Lacier aqui para poder falar um pouquinho de tecnologia para a gente. Obrigado. Adicionado a esse serviço
foi da onde nasceu o tal PSPA. Você tinha a operadora de telecom, você tinha o provedor de internet. O modo tinha o IVA, tinha o UOL, tinha o Terra, tinha esses serviços que eram adicionados a essas redes de telecomunicações. Hoje, você tem empresas que foram criadas única e exclusivamente para ter internet, para vender internet, para entregar internet nos assinantes. Ela não teve nada adicionado a ela. Ela nasceu para prover acesso à internet. Da onde brota a internet, a empresa não pode ter mais absolutamente nada. Se eu desligar a internet, a empresa não tem mais nenhuma outra utilidade. A maioria dos pagadores de provedores tem esse comportamento. E eu também, o mundo da teoria do contato na a gente pega uma regra feita há 20 anos atrás, 15 anos atrás, num cenário onde se tinha de fato uma empresa prestando um serviço e se adicionou a internet e aplica essa mesma regra para uma empresa que foi criada para prover internet. Não entrega uma porta de rede, não entrega um serviço FTP, não entrega absolutamente nada. Entrega a internet, picota e entrega o aplicativo lá no assinante. Compra no atacado, picota e entrega o varejo. Então, é esse olhar que técnico eu queria trazer para vocês, porque é a maneira que os juristas estão enxergando. Né? E aí, obviamente, vai ter uma oportunidade maior para poder vazar o assunto. Obrigado. Obrigado. Essa participação do professor Lassier é justamente para embasar o que nós vamos trabalhar hoje, tá? Nós vamos trabalhar essa questão de SVA nessa nova doutrina, nessa nova empresa que existe, que é a empresa que ele falou, que realmente vende internet. Ela compra link e vende link. Apesar de a gente não ter grandes conhecimentos técnicos, né? Como funciona isso, exatamente como funciona, mas nós temos sempre também que entender que a questão tributária é extremamente técnica. Tá? Então nós vamos dar uma trabalhada em cima disso. Afinal, SCM ou SVA? Bom, essas siglas são bastante ricas em conteúdos e vocês devem ter familiarização com ela, né? O SVA é o Serviço de Valor Adicionado, aquilo que o Lassier colocava agora há pouco. Naquele primeiro momento, lá em 2001 a 2006, 2005 mais ou menos, na verdade a internet era uma situação que era adicionada a uma linha telefônica, né, que era a famigerada internet de escada. Quem lembra disso deve ainda ter horrores para isso, né? Mas a gente achava aquilo o máximo, aquilo era o top do mercado. A gente chorava de ver aquilo. Até porque na história da internet, quando começou, era uma coisa só acadêmica, né? Era uma questão só de ordem acadêmica. Quem começou a utilizar a internet foram só as grandes universidades. Então, quando abriu a linha de escada para nós, eu tinha no meu escritório, era um escritório top da região, porque eu tinha internet, né? E, então, na verdade, falar de SVA, Serviço de Valor Agregado. Mas eu queria, dentro do SVA, eu quero falar do SCI. Eu quero focar nossa conversa dentro do SCI, que é o Serviço de Conexão da Internet. Tá? Que era, como disse o Lassier, se vocês vão, nós tínhamos a UOL, e todas essas empresas, né, que depois a briga com elas, que acabou gerando aquela súmula do STJ, todas elas eram propostas por grandes empresas. Salvo o melhor juízo, a Terra, por exemplo, era do Banco Itaú. A UOL era da Rede Globo, alguma delas era da Rede Globo. Aí também era de um grupo grande. Então todo mundo explorava aí facilidade. Era um grande negócio. Apesar do seu pequeno valor monetário, eu quero que vocês lembrem disso,
A maioria de vocês são jovens, não vai lembrar da discada, né? Mas nós que temos um pouquinho mais de idade, nós vamos lembrar. Então era mais ou menos assim, a internet era caríssima, extremamente cara, um valor bastante irrisório. Pagávamos lá, tipo, a dinheiro de hoje, 10 a 15 reais, para poder ter essa conexão com a internet, né? Você tinha que usar um provedor de internet. E o que ela te dava em troca disso? Ela te dava, em alguns espaços de e-mail, ela te dava um site para você formular, porque saía as manchetes, todo mundo via. Se você clicasse lá, não abria. Não abria porque você tinha que ser assinante deles. E assim funcionava naquela época. Então hoje a nossa conversa, apesar de estar como SCM ou SVA, nós vamos focar dentro do SVA o SCI. O SCM, todo mundo daqui é muito familiarizado com isso, é o Serviço de Comunicação Multimídia. E a norma 4 de 95, ela traz que ele é um serviço fixo de telecomunicação de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e internacional no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de transmissão e emissão e recepção de informações multimídia. Olha lá, gente, permitindo inclusive o provimento de conexão à internet. Já o SVA é o Serviço de Valor Adicionado. Como a própria palavra diz, quando eu falo de adição, quando eu trato a palavra adição, eu falo o seguinte, olha, é isso que já existe mais alguma coisa. Não é acessório, ele é adicionado, é uma coisa a mais que tem dentro desse serviço. E o serviço de valor adicionado está na norma 495, que é a portaria do Ministério das Comunicações, número 148, que é o seguinte, é o serviço que acrescenta a uma rede pré de um serviço de telecomunicação, meios ou recursos que criam novas utilidades ou novas atividades produtivas relacionadas recuperação de informações. Vocês veem que isso vai bem de encontro àquilo que o Lassier falou. Naquele momento, lá em 2001, 2002, até 2005, nós tínhamos a internet como adição a uma rede de comunicação que era a linha telefônica. E hoje nós vivemos um panorama um pouco diferente disso. Como disse também o Lassier, as empresas, elas nascem com o intuito de fornecer internet. A mercadoria que os senhores vendem, quando se fala de internet, para nós é o link. Você compra link e distribui esse link. Você compra ele e distribui. Multiplica, né? Eu fiquei muito puto da cara quando eu descobri que vocês multiplicam. Você compra 1 mega e vende 10. Tá? Quando eu descobri isso, eu falei, pô, faz 20 anos que eu sou enganado e não sabia. Pelo menos eu tinha que saber. Mas tudo bem, esse é o mercado de vocês. É por isso que vocês sobrevivem. E é por isso que vocês têm uma taxação tributária tão grande. Que eu não acho justo. Obviamente eu não acho justa. Mas ela existe. E nós tínhamos, e ainda podemos ter, o SCI, que é o Serviço de Conexão à Internet, né, que ele tinha alguns elementos, eu citei alguns aqui só para a gente relembrar. É os equipamentos necessários aos processos de roteamento, encaminhamento de informações do software e hardware necessário para o provedor implementar os protocolos. Tudo isso aqui, gente, está lá na concepção anterior do SCI. Nada interessante. E tem a resolução 614 de 2013 da Anatel. Eu voltei a essa tela porque ela diz, eu quero que vocês frisem muito o que está em vermelho e sublinhado, permitindo inclusive o provimento de conexão de internet. Permitindo inclusive o provimento de conexão à internet. Em defesa ao SCI, que é a tese que a gente contesta, é que, na verdade, o ICM não incide sobre o serviço de provedores de acesso à internet. Essa é a súmula 334 do STJ, que foi julgado em 2006. Ora, se simulou em 2006, né, se alguém tiver algum conhecimento jurídico, vai entender que isso aí foi uma discussão de longos anos. Para que até se tornar uma súmula, isso aí foi coisa de 5, 6, até 10 anos, até se cravar um entendimento. E naquele momento, aquela relação que existia, que o Lassier deixou bastante claro com relação à internet. E na época a súmula ficou bastante clara. O ICM não incide no serviço de provedores, o ICMS não incide no serviço de provedores de internet. A súmula é muito clara quanto a isso. E essa súmula, ela que vem trazendo as discussões. Porque um dos fundamentos do direito é que ele é muito temporal. Ele, principalmente julgados, né? Não vamos falar de lei, mas julgados,
que é o caso da súmula, ele é muito atento àquilo que está acontecendo no momento do julgamento. Aquilo que está dizendo ao fato que aconteceu naquele momento. Nós tivemos agora recentemente, de novela, nós tivemos o caso daquele delegado que foi condenado por estupro de menores, porque ele estuprou aquela menina. Então alguém falou, mas não tem decadência, não tem prescrição de crime? Tem, essa aí não. Desde, acho que 5 ou 6 anos atrás, esse crime não existe mais prescrição. Tá? Mas antes não, antes havia prescrição. Então a legislação ela é muito temporal. Ela vale do fato ocorrido, em que momento foi ocorrido, e a legislação que é pertinente àquele fato naquele momento. E o que nós temos aqui não é a legislação, gente. A súmula 334, ela é nada mais do que uma resposta, um entendimento daquele momento do Superior Tribunal de Justiça. E contra o SCI, o Serviço de Conexão à Internet, o que é que nós temos? Quando, um pouco antes da súmula, havia um recurso especial do Tribunal do Rio Grande do Sul, o ministro Teori Zavax, aquele que morreu agora recentemente naquele acidente de avião, ele fez, dentro do julgamento daquela súmula, ele foi um voto contraditório àquela súmula, tá? E ele fez questão que dentro dos relatos, nesse julgado lá, número 74554 do Rio Grande do Sul, ele falava o seguinte, ele, apesar do voto dele ser divergente, ele fez que fosse gravado. O que ele falava nesse voto? Nós estamos falando do julgamento do SCI, que diz que o SCI é serviço de valor adicionado. Ele falava assim, aqui, a relação entre o serviço de provedor e o sistema comunicativo não é de mera acidentalidade. Pelo contrário, é uma relação de essencialidade. O serviço do provedor é necessário e indispensável à própria existência da comunicação pela via da internet. Sem provedores, não existiria a rede mundial, que nada mais é, no fundo, do que uma rede formada pelos diversos provedores, que permitem o acesso e, ao mesmo tempo, disponibilizam informações. O serviço do provedor, consequentemente, não é um serviço acessório, que poderia ser dispensado sem comprometimento do serviço principal. É, ao contrário, um serviço essencial, é o cerne, o fundo do ser desse sistema de comunicação. Neste ambiente, portanto, não há como enquadrar serviço do provedor como mero valor adicionado. Naquele momento, o Teori Zavax, ele era contra a teoria de que o SCI, o Serviço de Conexão à Internet, fosse um serviço adicionado, porque ele já entendia que havia, que estaria dentro da essência, existe a essencialidade, que uma coisa só se conseguia com outra. Eu, particularmente, naquele momento, eu não concordo muito com essa história, porque nós tínhamos duas situações bastante distintas. Nós tínhamos a comunicação de ponto a ponto, feito pela linha telefônica, que servia, dentre outras coisas, também para colocar a internet, para levar a TV a cabo. E nós tínhamos aí sim, a conexão à internet que abria esses horizontes para a gente. Então, eu não concordo muito, mas as palavras dele tem que ser bastante colocada, porque ele fala duas situações. Ele fala, ó, não é mera acidentalidade. Ele fala no final aqui, ao contrário, um serviço essencial. Quando o serviço é essencial, se provê tributariamente, ele compõe a base de cálculo. Tá? A base de cálculo de um tributo, ela é feita pelo principal e mais aquilo que for essencial ou for acessório, mas essencial dentro do processo produtivo disso. Tá? Então, naquele momento, 2004, 2005, essa coisa era de 2005. Em 2005, havia sim duas figuras. Havia a linha telefônica e havia o provedor de acesso à internet. Mas as palavras dele têm que ser marcadas principalmente nisso aqui, ó. Essencial. Essencial. O princípio da essencialidade. Tá? Nós vamos pensar nessa palavra um pouquinho mais à frente. Já o José Delgado, ele era relator do processo de embargo de divergência naquele recurso ali que é do meu estado, do Paraná. Ele parecia que, além de ser juiz, ele era um profeta. Isso aqui ele falou, ele escreveu, desculpa, em 2003. Ele falava assim, com o passar do tempo, isso em 2003, tá, gente? Com o passar do tempo, a tendência é que uma empresa seja, ao mesmo tempo, detentora dos cabos que ligam o usuário
ao provedor e provedora de acesso, além de também ser dona dos bones, que conectam diretamente à internet, sem precisar contratar canais da Embratel ou de outra empresa. Não é exatamente isso que acontece hoje? Os provedores de internet não são donos dos backbones, são donos das instalações, são donos de tudo. O que vocês fazem? Vocês fazem exatamente aquilo que José Delgado profetizou em 2003. Então, ele trouxe isso. Aí ele completa. Nessa hipótese, entendemos que o provedor estaria claramente prestando sozinho o serviço de comunicação, aí incluído o de telecomunicação. Isso aí está nesse embargo do recurso especial do Estado do Paraná. Tem um número ali, depois vocês vão ter esses slides, vocês podem consultar. É exatamente isso. Ele profetizou naquela época um cenário que existe hoje. E já deu o seu mérito nesse julgamento. Naquele momento ele falava, olha, se for isso, aí a essencialidade está garantida. Se for isso, na verdade, o SVA, o SCI, nada mais é do que um complemento do SCM para se dar a internet. Se vocês forem dos backbones, que conectam diretamente com a internet, sem precisar dos canais outros de outras empresas, vocês são provedores de comunicação e telecomunicação, ao mesmo tempo. Isso o Zé Delgado falava lá em 2003. A resolução 614 de 2013 agora, da Anatel, ela alterou os anexos 1 e 3 do regulamento de cobrança de preço público pelos direitos de exploração de serviços. Entre outras coisas, ela modificou o artigo 6º, que ela trazia assim: determinar que as empresas que prestam a conexão à internet com base na resolução 190 têm outorga para a prestação de serviço de comunicação multimídia no prazo de 6 meses a contar da aprovação do regulamento que trata o artigo 1º. A própria Anatel, ela reconheceu que se trata de um serviço só e que, por ser um serviço só, tem que estar regulamentado pela Anatel. Então, aquela ideia que antigamente o SCI não seria serviço de comunicação, a Anatel diz que não. Agora ele passa a ser, porque ele está obrigando, inclusive, as empresas que prestam que tenham que ter também o SCM. Então, há 3 anos, quase 4 anos atrás, quando nós começamos a trabalhar com telecomunicação, a maioria das empresas usavam esse desenho. Elas tinham uma empresa só de SCM e uma outra empresa só de SVA. Pior, né? A maioria delas bagunçava tudo. Os recebimentos eram diversos, caía tudo numa conta só, transferia para outra. A maioria, vai ter uma palestra, acho que logo depois, vai falar sobre contabilidade, a necessidade dessa contabilidade ser dinâmica. E dentre as faculdades dessa contabilidade, uma delas é prestar contas ao fisco. Então, na verdade, se usava essa estratégia, por quê? Porque quando você tratava de SCM, você estava regulamentado pelo Estado, você pagava ICMS. E quando eu tinha uma empresa só de SVA, eu não tinha, teriam que provar a ligação de uma com a outra, eu tinha lá meramente recibos ou notas fiscais da prefeitura e não tinha incidência nem de ISS, né? Mas essa figura mudou, porque desde 2013, eu falo que essa empresa tem que existir, ela tem que ter licença de SCM, porque na verdade os serviços, ao nosso ver, se confundem. A Lei Geral das Telecomunicações, no caput do artigo 61, ele fala, a atividade, ele define o que é SVA, tá? É atividade que acrescenta um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte com o qual não se confunde novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação, recuperação. Tudo que for, olha a palavra de novo do Teoriza Watts, tudo que for essencial à comunicação será principal ou acessório para que isso ocorra. Agora a grande dúvida é essa: por que nós brigamos tanto entre SCM e SVA? O que nos traz essa discussão? Por que todo mundo quer? A Brigas Homéricas, as grandes associações de provedores, hoje movimentam ações contra os estados para tentar diminuir. Qual que é a necessidade disso? A necessidade, minha gente, é a tributação do ICMS. Só para vocês terem uma ideia, no meu estado de origem, eu sou paranaense, lá o ICMS é 29%. E se nós colocarmos pelo regime normal, né, excetuando as empresas do Simples, então as empresas optantes pelo lucro real ou pelo lucro presumido, elas têm no ICMS o que nós chamamos de regime normal.
que é um regime de não cumulatividade. O que é não cumulatividade? É crédito e débito. O problema é que eu compro 1 mega e vendo 10. Então, essa margem de operação é muito alta e com isso eu não gero crédito, eu gero um débito muito grande. E como a minha alíquota é muito alta, é 29%, né, no Paraná, 25% aqui em Santa Catarina, e não tem estado nenhum que é menor que 25%, talvez 1 ou 2 estados do Nordeste que ainda usam aquele acordo com o FAS, que dá uma redução de base de cálculo de forma que dê 5%, mas está todo mundo caçando já. É um valor bastante expressivo para os estados. Então eles aplicam 29% e 25%. Então qualquer empresa do regime normal no sistema de telecomunicação, se ele não fizer um planejamento tributário extremamente bem colocado, ele vai ter um problema muito sério com o ICMS. Esse 25%, apesar de ser de um regime de não cumulatividade, né? Imagina um conta corrente, débito e crédito, mas o meu débito é infinitamente maior que os créditos possíveis que eu posso ter. Porque eu posso ter crédito do quê? Eu só posso ter crédito de insumos. O que eu tenho de insumos? Eu tenho a energia elétrica que eu uso lá no meu servidor e, basicamente, o link que eu compro. Tá? Então, esses 25% de ICMS no regime normal, a via de regra, dá quase 22% real de pagamento. Graças à margem expansiva que a atividade de vocês tem. Né? A margem é ótima. O imposto que é muito caro. E nós deixamos esse imposto chegar nesse patamar e nós não discutimos nunca com os estados, que é extremamente abusivo você cobrar 29% de ICMS. O ICMS chega até 33% em alguns casos. A ausência de crédito, é o que eu estava falando agora, nós temos crédito só no link praticamente. A energia elétrica é só aquela que está no nosso servidor, é muito pouco de crédito ICMS. E diferente da Receita Federal, que nos olha de longe, e a maioria das empresas hoje, principalmente o médio e o pequeno, ele tem um faturamento aí no máximo de 1 milhão mês, ou menos que isso, 200, 300, 400 mil, ele não é muito visualizado pela Receita Federal do Brasil. Em contrapartida, para o Estado, ele é extremamente visualizado. Imagina você que fatura 100 mil reais, você vai pagar no Paraná, se você estiver no regime normal, você vai pagar em torno, se você estiver no regime normal, algo próximo de 24 mil reais por mês. Então passa a ser interessante. Se você faturar 1 milhão de reais, você vai pagar para o Estado de ICMS algo próximo a 240 mil reais. Você passa a ser um contribuinte de linha verde, que nós chamamos. Aquele que o Estado começa a procurar para saber se os créditos dele são validados, se ele tem o crédito, se ele não tem o crédito. Isso tudo para as empresas de regime tributário normal, que seria o lucro presumido ou o lucro real. Aliás, provedor de internet é apaixonado por lucro real, né? Ele adora lucro real. Toda vez que eu vou fazer uma consultoria na empresa, ele fala assim para mim: eu gostaria muito que a minha empresa fosse feita pelo lucro real. Gente, com a margem operacional que vocês têm, né, a margem de lucro bruta de vocês, não estou nem falando da líquida, da bruta, a provisão é muito longa, na maioria das vezes a gente prefere optar pelo presumido, que se presume uma margem de, se eu não me engano, acho que é 35% bruta, né? Que vai dar uma essência melhor, porque tem outra situação. Além do ICMS, nós temos uma coisa chamada PIS e COFINS. Só para vocês terem uma ideia, independente do regime lucro real ou lucro presumido, esse PIS e COFINS na comunicação é 3,65%, a soma dos dois. Em contrapartida, aquilo que você classificar não sendo comunicação, sendo, por exemplo, um SVA, que existe SVA, tá, gente? Nós estamos discutindo não estamos discutindo a palavra SVA. Mas vamos falar, o que é o SVA? Se o SCI for considerado serviço adicional só de PIS e COFINS, você vai pagar 9,25%. Claro que ainda é bem menos que os 25% a 33% do ICMS. Mas o planejamento tributário não pode se ater só à briga do ICMS. As empresas do Simples, que é o maior caso da incidência das empresas, dos provedores de internet, né? Eu tenho empresas de internet que eles são coligados a 30 empresas. 30 não, mas chega a ter 6 microempresas, né? 6 empresas do regime Simples. Porque o regime até o ano passado, o limite era de 300 mil. Esse ano fez que elevou para 400, mas é mentira. Depois acho que vai ter uma palestra sobre isso também, que vai falar sobre tributação, né?
estudou a modificação que houve no Simples, vocês vão ver que o Simples, na verdade, ele se tornou mais complicado do que ele já era e a tributação aumentou. E quando você passa do faturamento de 3 milhões e 600, você tem tratamento diferenciado no ICMS. Quer seja imediato, quer seja no ano. Então nós vamos voltar a ter problemas nas empresas de telecomunicação, porque o nosso problema maior está onde? Está dentro do ICMS. Uma coisa também que tem acontecido bastante é que os estados têm se alertado com relação às empresas provedoras de internet. Eu acho que eles nunca imaginaram o potencial que essas empresas têm, eles nunca imaginaram o quanto que realmente essas empresas faturam. Tá? A partir do momento que começaram a haver ações preventivas com relação a isso aí, também aproveitaram para levantar essa lebre. Eu estou dentro do meu escritório com 3 levantamentos no estado de Goiás, onde a Receita Estadual de Goiás pediu para a gente apresentar todos os extratos bancários da empresa nos últimos 5 anos. Eu só estou há 1 ano e meio com essa. Então imagina 5 anos que nós temos. Isso é uma temática que a gente espera que não expanda para o Brasil, mas é impossível. Por quê? Porque qualquer coisa que eles levar à tributação, eles vão tributar, no caso de Goiás, a 25%. Então qualquer coisa vai dar muita coisa. Aqui em Santa Catarina também. Nós tivemos em Santa Catarina, a 2016, final de 2016, o Estado de Santa Catarina, ele pegou várias empresas de telecomunicação e o valor que foi lançado a título de SVA, eles tributaram e deram a chance para que você, provedor, em 2 semanas fizesse o pagamento. Não sei se alguém teve esse tipo de lançamento aqui. Por quê? Porque tudo se lançava no modelo 21 ou 22. Todos os valores eram lançados no modelo 21 ou 22. E aquilo, ele nem notificou para que você comprovasse o que era SVA. Ele simplesmente mandou tributar. A palavra era a seguinte: eu tributo. Eu lembro que eu liguei para a coordenação da Receita aqui em Florianópolis, e um dos atendentes falou: olha, a ideia aqui é o seguinte, você foi notificado a pagar. Se você achar que não é justo pagar, não tem problema, nós vamos levantar a sua empresa e você discute ela no auto-inflação. A maioria dos meus clientes pagaram, né? A maioria resolveu não fazer esse tipo de discussão porque acharam que não era benéfica. Mas no Simples, gente, já na tabela nova do Simples, porque o Simples, na verdade, não é um imposto único, tá? O Simples são vários impostos colocados na sua reta. Então lá, imposto de renda, contribuição social sobre lucro, PIS, COFINS, ICMS ou ISS. Então, na verdade, criar uma dificuldade em ter algo que o fisco não aceita como SPA, se você tiver no Simples, não vale a pena. Nós estamos discutindo 1,92 a 3,98. Será que vale a pena discutir? Criar toda uma ranhura com o Estado por isso aqui? Para as empresas que estão no regime normal, não. Para elas, nós estamos falando de 25%, quase líquido 24%. Então, para elas, vale a pena. Mas as empresas que estão no Simples, para que elas vão entrar nessa missiva? Por que nós não buscamos algo que está no consenso? Porque existe SVA. SVA é serviço de valor que adiciona à rede. Vamos pensar assim: se eu tivesse que definir SVA, isso não está em literatura nenhuma, é um preceito nosso. Eu vou entender que o serviço de valor adicionado é aquilo que se adiciona. E eu posso utilizá-lo não só na minha rede, mas em qualquer rede. Tá? Eu, provedor de internet, eu vendo algum serviço de valor adicionado que adiciona a minha rede, mas dá ao meu cliente a utilização disso aí em qualquer outra rede que ele puder estar transitando. Por exemplo, eu estou hoje aqui em Florianópolis utilizando a rede aqui do evento ou usando a rede lá do hotel que eu estou hospedado. Lá eu estou usando meu espaço de e-mail, eu estou consultando meus e-mails, eu estou usando o meu Skype, eu estou usando uma série de coisas que eu tenho e que eu posso em qualquer valor. Então, o que são esses exemplos? Espaço de e-mail. Espaço de e-mail continua sendo SVA, porque a tese é a mesma. Você tem um espaço de e-mail que o provedor te fornece, tá? Agora, se ele te fornece, você pode usar só na rede dele? Não. Qualquer rede que você tiver, você acessa esse espaço de e-mail. Espaço de armazenamento de dados, né? Nuvens. Onde você estiver, você tem acesso a isso aí. Antivírus. Eu vejo que os provedores... Tinha uma palestra que... Você sabe que a vantagem de a gente participar de eventos dessa magnitude aqui é que nos faz... É um grande aprendizado para nós.
Eu venho para cá e eu acho que eu transmito 10% e aprendo 50% a mais. E um dia eu participava de um encontro desse em São Paulo e o palestrante falava de marketing e venda. E ele falava o seguinte, olha, ó provedor, ninguém tem uma carteira igual você tem. Ninguém tem um cliente fiel igual você tem. Ninguém tem um cliente que depende essencialmente de você. Se ele não te pagar, você corta, né? Deixou ele pagar, o cara corta a internet. E você tem um mercado que todo mundo queria ter. E você só vende internet para ele. Por que você não vende espaço de e-mail? Vender mesmo, fazer isso como negócio. Por que você não vende armazenamento de dados? Ah, mas quem vai precisar? Todo mundo gosta de armazenamento de dados. Fotos. Ah, mas tem isso gratuitamente, tem, mas de difícil acesso, de forma que é complicado, não é para qualquer um. Você tem lá, todo mundo tem trabalho, você vai baixar, tem hora que baixa, tem hora que não baixa. Se você fizer um espaço de armazenamento de dados, você vai ter gente para comprar isso aí. Você pode vender antivírus, você pode vender a OTT. A OTT são aquelas plataformas multiuso. Quem aqui tem celular da TIM? Se vocês olharem na fatura de vocês, não só o valor que vocês devem, o valor é aquele que você contratou. Quando você paga da TIM, aí eu pago R$200, você vai ver que está R$200. Lá em cima tem a discriminação do serviço. Lá você tem agora um espaço, seu nome, @tim.com.br. Você tem um antivírus, salvo o melhor juízo, e você tem uma plataforma de multiuso, que é a TIM Music, que na minha fatura está por R$48. Eu nunca contratei, eu nunca usei também. Mas na minha fatura está R$48. E ela está R$48. Eu contratei com a TIM, que era para pagar R$190, eu estou pagando R$90. Por que eu estou fazendo isso? Ela vai economizar, no meu caso lá no Paraná, 29% desse valor. A plataforma usa quem quer. Qual a plataforma mais conhecida de entretenimento, de multiuso? É a Netflix. Por que nós, provedores, não podemos também ter uma plataforma estilo Netflix? A Netflix não dá, né? A Netflix ela vende no varejo. Ela tem outra fundamentação. Já existe no mercado, uma inclusive é nossa, que é a Watch TV, que é um OTT puro. É uma base de dados com um monte de filmes que a gente vende. Como é que a TIM faz? A TIM deve gastar na TIM Music, por assinante, R$1. Que ela podia me cobrar no máximo 10. Mas no meu pacote, ela me cobra R$49,50. E por que nós não fazemos uma coisa? E por que será, se você catar a tua fatura da TIM ou da Vivo, eu não vi da Vivo, tá? Porque eu não sou assinante da Vivo, mas você não vai ver a palavra SI. Eles não cobram nada para conexão na internet, porque eles não querem entrar nessa discussão. Volto a lembrar, quanto se pagava de conexão à internet quando a internet era discada? Quantos por cento que representava essa conexão? Quase nada. Era valor de hoje de R$5 a R$10 no máximo. E também, vocês vão prestar, se você pensar em planejamento tributário, você também tem que pensar que você precisa desse valor, mas também dentro de uma lógica fiscal. Porque a mais famosa, que é a Netflix, custa acho que 35, 40, 39, acho que agora, né? 39, alguma coisa. Hã? 37. Então como é que a minha vai custar 90? Eu tenho que ter uma relação de mercado. Eu posso pôr no pacote? Pode. A NET chega aqui em Florianópolis também, né? A NET é uma das grandes empresas de telecomunicação. Eu tive a honra de atender o Paulo Klock. O Paulo Klock foi o fundador da NET. Hoje ele vendeu a NET na época para a RBS aqui do Sul e para a Rede Globo. E a NET manda propaganda para nós todo dia, dizendo assim, olha, 40 megas ou 39 megas por R$30. Você fala, puta, é muito barato. Você liga lá e fala, num pacote de R$240. Que daí tem TV, tem OTT, tem isso, mas a internet deles é R$30. Tá? Nós podemos fazer isso? Nós temos capacidade para fazer isso? Podemos. Só que nós temos que fazer de forma ordenada. E quando eu vendo espaço de e-mail, eu tenho que disponibilizar o espaço de e-mail. Quando eu vendo o espaço de armazenamento de dados, eu tenho que disponibilizar. Se ele vai usar ou não vai usar, o problema é dele, mas eu disponibilizei. Eu pus no contrato dele. Eu vendi o pacote para ele.
O antivírus, eu tenho que ter um antivírus. Eu vou vender uma OTT, eu tenho que ter essa OTT. Se ele vai usar, eu acabei de falar para vocês, eu nem sabia que eu era assinante da Team Music. Eu nunca usei. Mas estava lá. O dia que eu assinei o contrato, ou, na verdade eu aceitei o contrato, né, que a gente faz isso via linha telefônica, lá estava incluso isso aí. Olha, o teu pacote aqui com internet e outros SVAs dá R$195. Tá bom? Tá bom. Pode fazer? Pode fazer. Então nós temos que documentar, nós temos que aprender que as grandes brigas que a gente vai ter no futuro com o fisco, nós temos que estar pautados de documentação para poder rebater, para abrir um precedente, para termos o que falar sobre essa briga. Então não adianta eu inventar que eu vendo espaço de e-mail se eu não tenho espaço de e-mail contratado. Não adianta eu falar que eu vendo antivírus se eu não tiver antivírus contratado. E também, além de contratado, disponibilizado para o cliente. OTT, a mesma coisa. Eu posso ter um OTT, eu posso ter lá uma plataforma de filmes, eu posso ter uma plataforma de música. Eu só não posso ter OTT com programa ao vivo, tá? Tem uma empresa de São Paulo que está entrando no mercado e ela tem uma plataforma onde ela dá conexão a alguns programas ao vivo, tipo Band News ou jornalismo em especial. Isso aí não. Porque na verdade é ligação de ponto a ponto e se torna comunicação. Não tem diferença de uma TV a cabo. A diferença é que é feito via online, via, sei lá, via internet e tal, mas não tem diferença. Ao vivo não pode. Agora a plataforma de acesso pode. Então vocês têm um mercado extremamente salutar para vocês explorarem. Vocês têm um mercado que vocês podem ganhar muito mais dinheiro do que vocês ganham hoje. E aproveitar para ganhar esse dinheiro e ainda diminuir sua carga tributária. Agora façam isso com um profissional da área. Façam isso com um advogado tributarista, assessorado por uma grande empresa de contabilidade. Se puder ser o Lux, melhor, mas não é só o Lux. Tem várias empresas no Brasil que fazem esse trabalho e fazem bem feito, que vivem essa realidade. Faça um planejamento tributário. Quando você for pensar na tua carga tributária, você tem que pensar ela num todo. Você tem que pensar nos teus funcionários, que tem uma carga diferente quando você está no Simples, quando você não está no Simples. Você tem que pensar, por exemplo, no ICMS, claro, que é quando você sai do regime do Simples, ele é bem pesado, mas também tem que lembrar do PIS, do COFINS, do Imposto de Renda, da contribuição social. Então faz um planejamento pleno da sua empresa. Pensa que os limites do Simples ao longo do tempo poderão ser superados e resultar em desenquadramento. Então, não faça. Não adianta, vamos imaginar o seguinte, até o final de 2017, você era Simples. Aí você não tinha pacote nenhum, você não vendia combo. Porque se era simples, você faturava menos que 300 mil por mês, você colocava tudo como SCM e estava muito bom. Aí chegou em janeiro, você extrapolou. Então em janeiro você está desenquadrado. Você extrapolou em dezembro, em janeiro você está desenquadrado. Ah bom, aí teus contratos que era simples virou tudo combo. Então não dá para fazer isso, não dá para enganar nós mesmos. Tem um cliente que fala, a gente não pode enganar nós mesmos. Então não se engane, você tem que fazer a prevenção. E mesmo você estando com a empresa no Simples, já vai implantando na sua empresa os pacotes. Por quê? Porque o dia que não tiver mais jeito, você tiver que partir para o desenquadramento e para o regime normal, aquilo ali já não é novidade. Já está pronto, teu sistema está pronto, teu cliente está pronto, está tudo pronto. E o Estado, o fisco, de uma forma geral, não vai poder discutir com você, porque você já existe daquele jeito. Ah, mas você vai vender combo agora? Não, sempre vendi, faz 3, 4, 2, 1 ano que eu vendo. Não foi no desenquadramento que eu vendi. Até porque, vamos dizer, para você te trocar 1000 contratos, que é uma empresa relativamente pequena de internet, dá um trabalho danado. Sei porque nós fizemos isso em 118 empresas, que é as que nós atendemos hoje. Na verdade, 168 CNPJs. Pensa que vale a pena, gente. A maioria das empresas, nós falamos isso, elas têm uma situação que elas trabalham com vários CNPJs. Será que vale a pena ter esse monte de CNPJ? Economiza imposto, isso é certo, economiza imposto. Mas o teu patrimônio, o que vale o teu patrimônio? Como é que você vai vender vários CNPJs se um dia você quiser? Quando você vai buscar um investidor. Quando você vai buscar um investidor, eu tenho 3 empresas aqui, uma no nome do João, da Maria e do Pedro. Mas na verdade é uma coisa só. Não vale nada. Ninguém vai pegar uma coisa que nós chamamos, quando a gente faz valuation das empresas, que é o passivo contencioso, é aquele passivo que ainda não existe, mas que a gente sabe que vai vir. É que, a gente fala que fiscalização é que nem divina providência, né? Ela demora, mas ela tarda, mas não falha. Ela vem. Está na hipótese, está no regime normal. Como que se a minha empresa desenquadrar, quer seja por uma autuação fiscal, que vai acontecer agora lá no estado de Goiás, quer seja até porque eu cresci. Como que eu vou trabalhar? Então isso tem que ser, o empresário ele tem que ter toda essa experiência, ele tem que trazer consultorias para ele, porque isso vai dar um impacto bastante grande dentro do seu custo, porque eu tributo
tributo vai custar para ele? Olha, a melhor cálculo que a gente já fez lá no escritório, com todo um planejamento, nós chegamos a 18% de carga sobre o faturamento bruto, hoje no regime de telecomunicação. Aí você fala, mas eu já pago 11, paga 11, você declara. Estou falando para pagar 18 sobre o total. Uma das coisas que a gente tem implantado nas nossas empresas, nesse planejamento tributário, é a locação. No final do ano passado, no começo do ano passado, nós tivemos um alto muito grande. Alguém aqui de Minas Gerais? Não. Não, né? Minas Gerais teve uma empresa lá, não me lembro o nome dela agora, ela recebeu um alto de 25 milhões. Uma das autuações dela, não é essa que é dos 25 milhões, é o valor que ele atribuiu à locação de roteadores. Porque o estado de... Aí nós fomos pegar o processo, né? Nós fomos estudar o processo, nós conseguimos uma cópia, não me perguntem como, mas a gente conseguiu uma cópia do processo para entender por que o fiscal autuou e por que ele entendeu que esse roteador era essencial à comunicação. Lembra que nós falamos da essencialidade do Teoria Zavascki lá? A mesma coisa que ele entendeu, olha, esse roteador faz parte da comunicação. Ele tem necessariamente que compor essa base de cálculo. O que a pessoa cometeu de erro lá em Minas Gerais? Ele esqueceu de fazer, por exemplo, um contrato de locação separado. O contrato de locação não pode estar junto com o contrato de SM. Ele tem que ser separado. Mas o efeito não é o mesmo? Tem um exemplo que deixa isso bastante claro, que juridicamente a gente tem que ser documentalista. Então vamos pensar o seguinte, nós vamos hoje, todos nós vamos locar um micro-ônibus para a gente fazer um tour aí. Nós vamos locar isso aí. Eu vou lá, vou locar um micro-ônibus, vou contratar um motorista e vamos todos juntos. Isso é serviço, né? Ele vai fazer um serviço de transporte para nós, porque nós locamos dele. Não, melhor que locar, sai mais barato. Existe uma rede de ônibus que nós vamos comprar cada um de nós um ticket que vai sair mais barato. Ele vai levar no mesmo lugar que a gente vai fazer o mesmo tour. Isso é transporte. Mas a mesma coisa, não, a forma de contratação é diferente. Juridicamente é diferente. Locação, ela tem alguns preceitos que não foram respeitados lá em Minas Gerais. A capacidade dos contratantes é condição sine qua non, a qual não há é a intenção de contratar, requerendo assim o contratante pratica o ato livre, espontâneo à vontade. Isso aqui vai ter que estar determinado no contrato, que existe o locador e o locatário. Uma das coisas mais importantes, olha, eu dei aquele exemplo do micro-ônibus, né? Quando eu loco um carro ou loco o micro-ônibus, o que acontece? A locadora vai lá, eu faço um depósito prévio com meu cartão de crédito e ela me dá a posse do veículo. Eu tenho a posse do veículo, né? Se eu quiser mandar parar, para. Se quiser andar, anda. Agora, quando eu peguei o outro ônibus, que eu paguei um bilhete, que ele tem um tour para fazer, eu tenho a posse? Não. Claro, é a mesma situação e juridicamente duas situações extremamente distintas. Duas situações totalmente aleatórias. Apesar de ser a mesma situação física. Então, a cessão de posse é muito importante. Eu vi alguns provedores, muitas vezes, fazendo locação de infraestrutura. Na sua assim, ó, locação de infra. Não, na verdade eu loco a infra para o meu link chegar para ele. É o ônibus que você está pagando o bilhete, você está pagando o transporte para ele. O transporte é tributado. O que você pode locar é aquilo que você dá posse. E não há posse dividida, tem que ter posse única. Por isso que a gente loca o roteador. O que mais vai dentro da casa? O NU, tá? Então isso, eu ponho dentro da casa do cara. Então eu dei posse para esse cliente disso aí. Então a maioria faz isso aí. Eles fazem um contrato de comodato. Né? Nós não, nós fazemos um contrato de locação e atribuímos a isso. Por quê? Porque locação, gente, não tem ICMS e não tem ainda ISS. Eu digo ainda porque quando nós fomos lançar o Watch TV, eu falava para meus sócios assim, olha, fica tranquilo. Porque a TV, a plataforma, não tinha ISS. Não poderia ter ISS. Eu falava para os clientes assim, ó, pode ficar bastante tranquilo, porque para modificar isso, ele vai ter que modificar uma lei. Porque, na verdade, é uma lei ordinária, seria a mesma coisa de modificar Seria a mesma coisa de modificar, por exemplo, uma Constituição. Então ele precisa de 3/4 para fazer isso, ele tem que fazer 4 votações. É uma coisa extremamente difícil. O Michel Temer já fez 2 vezes. Na primeira ele
tributou a OTT e na segunda agora ele tributou os contratos de leasing a partir de janeiro. Quem tem leasing aqui vai ter uma majoração de 2 a 5% a partir das parcelas de janeiro, porque agora sobre o leasing incide ISS. Tá? Então minha tese que seria difícil, para o cara tá fácil, tudo é fácil. O dinheiro está comprando tudo. Mas vamos voltar à locação. Então a capacidade dos contratantes. A cessão de posse, olha essa palavra importante, posse. E a remuneração. Ora, se eu tenho um roteador, uma marca só, como é que eu loco para ele, que tem um contrato de R$100 por 30, e para ela, que tem um contrato de R$200 por 60? Não é o mesmo roteador? O aluguel não é do mesmo produto? Então tem que ter coerência. O roteador dele é 30, o dela é 30. Pô, mas aí eu vou perder um pouco de proporcionalidade. O que eu faço? Troca de marca. Põe um roteador melhor para ela e cobra 60. Volto a dizer, quando você trabalha com o fisco, quando você trabalha com a questão tributária, você tem que alguma coisa que escrever. Você tem que ter força para escrever, você tem que ter uma lógica no teu pensamento. O mais importante que eu quero que vocês entendam é a questão tributária é extremamente importante. O fisco, em especial os fiscos de todos os estados, inclusive de Santa Catarina, está com grande dificuldade financeira. E eles não vão deixar barato, eles vão tentar buscar todo tipo de tributo possível. E agora eles acordaram para vocês, eles descobriram que vocês existem. Então nós temos que nos preparar, gente. Sabe? Se eu vou usar SVA, vou usar um SVA que eu posso utilizar, que não há discussão com relação a esse SVA. Se eu vou fazer locação, eu faço a locação correta. Não leiam a capa para querer entender tudo. Leia o livro inteiro. Faça a coisa certa, busca profissionais habilidosos ou profissionais que acompanham a área de vocês, que a área de vocês é extremamente complicada. Nós demoramos 1 ano e meio de estudos para começar a trabalhar dentro do meio de vocês. Planejem a sua empresa, tá? Planejem a sua empresa. Não precisa cair em desespero, não. Sabe? Tudo se dá um jeito, tudo que o dinheiro paga dá um jeito. A gente não tem o dinheiro, mas ainda dá um jeito. Agora, planejem, façam uma coisa chamada precaução tributária. Faça um planejamento com um profissional da área, faça isso de forma atrativa. Enquanto as alíquotas forem altas de tributação para vocês, entendam que isso aí tem que estar composto no seu custo. Porque um dia o fisco pode te cobrar, isso pode quebrar a sua empresa. Tá? Gente, esse é o meu recado. Eu queria agradecer a Abranet por essa oportunidade. A partir do encerramento disso aqui, eu estarei lá no stand da Solintel, da VLSM. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estarei lá, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi muito bom estar aqui, eu aprendi bastante com vocês. Obrigado.